Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, nós vamos agora à palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre vigilância. Mas eu quero falar sobre a vigilância necessária durante esses últimos dias, ou esse final dos tempos, por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Lições acerca da vigilância necessária por ocasião da vinda de Jesus. Meus amados, eu estava falando ainda há pouco que antigamente nós falávamos muito esse texto da Bíblia que diz que Satanás se transforma em anjo de luz, não é? Nós falávamos muito, e ainda hoje ele se transforma em anjo de luz também. Ele se apresenta como fazendo coisas boas, não é? Ele se apresenta fazendo coisas boas para parecer bom e enganar as pessoas. Então Satanás, ele tem a maneira de ele agir, porém isso não é uma regra. Em alguns casos, ele se apresenta como anjo de luz. Mas hoje, meus amados, a sociedade já está tão contaminada pelo pecado. A sociedade já está tão pervertida pelas narrativas do anticristo, ou do anticristianismo, pelas conversas do anticristo, que Satanás agora, ele não faz nem questão mais de se transformar em anjo de luz. Ele já aparece descaradamente, mostrando suas garras, mostrando a sua maldade, o seu terror, a sua malignidade, principalmente para os cristãos, aqueles que entendem o que é vida espiritual, que sabem que existe um Deus e sabem também que existe Satanás. Então, meus amados, a gente vê hoje que o mundo está sendo bombardeado e muita gente não está vigilante, exercendo a vigilância necessária para se manter firme na presença de Deus. Porque, meus amados, nos últimos dias, você vai ver na Bíblia, eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho, nos últimos dias a tendência é que o aperto do anticristianismo, o aperto do espírito do anticristo, através dos homens, líderes, governantes, aumente cada vez mais. O espírito do anticristo vai apertar, usando quem ele pode usar. Seres humanos igual a mim, igual a você, que muitas vezes estão em posição de autoridade, serão usados para pressionar a igreja, para perseguir a igreja, para acabar com o povo de Deus. Então, meus amados, quando muitos estiverem displicentes, que vai acontecer de muitos ficarem displicentes porque não estão se mantendo firmes como deveriam na presença de Deus. Perderam o amor por Deus, o amor esfriou no seu coração. Estão parcialmente acesos na igreja, mas nos últimos momentos não vão aguentar. E serão surpreendidos e ficarão muitos. É a Bíblia que diz, não é o pastor Tércio, não. Muitos vão ficar por ocasião da vinda de Jesus. Muitos vão ficar por ocasião da vinda de Jesus. Por quê? Porque não estão vigiando, não estão atentos, não estão vigilantes como deveriam estar. Deixa-me ler um texto da palavra de Deus para nós
nos basearmos na nossa mensagem, abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 30, a Bíblia diz assim, olha, veja bem. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Veja bem, no dia que Jesus vai se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa só cama. Um será tomado e outro será deixado. Olha lá, viu? Presta atenção. Duas pessoas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, respondendo. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus. Meus amados, veja bem a exortação do próprio Jesus, foi ele mesmo falando. Quem orientou isso? Ele disse para os seus discípulos, assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E ele alertou para que as pessoas, mesmo quando estivessem fazendo alguma coisa ou tivessem bens, ele diz, naquele dia, quem estiver no telhado, quem tiver suas alfaias em casa, o que é suas alfaias? Suas coisas, não é? Suas roupas, seus móveis, seus instrumentos. Quem tiver suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Não fique cuidadoso com essas coisas, não. Ele está dizendo também aqui, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando ele fala disso, é porque a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló, na hora de fugir de Sodoma e Gomorra, para se livrar do fogo e enxofre que estaria caindo sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. E a ordem de Deus era que não olhasse para trás. Essa ordem de Deus continua ainda hoje, em relação ao arrebatamento da igreja. Olhe, não fique olhando para os bens que você tem. Não fique olhando para as suas coisas. Olhe para Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Aí ele alerta mais ainda, veja bem, porque qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, qualquer que neste mundo tiver interessado a viver neste mundo aqui mais do que viver em relação à vontade de Deus, em viver para o reino de Deus, qualquer que estiver amando este mundo aqui, querendo viver nesse mundo, vai perder a sua vida, porque ama tanto o mundo, que vai estar despercebido na hora do arrebatamento da igreja. Vai estar despercebido. Então, meus amados, ele diz, digo-vos, que naquela noite estarão dois numa só cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo numa pedra de moinho. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo e um será tomado e outro será deixado. Então veja que Jesus faz uma exortação, mostrando que muitas vezes você pode estar junto com alguém que é crente igual a você, alguém que professa a fé igual a você, mas essa pessoa será tomada e você poderá ser deixado, ou vice-versa. Você será tomada e essa pessoa poderá ser deixada. E qual é o segredo disso, pastor? Qual é o segredo disso? Amados, eu poderia dizer que o segredo disso é você manter a chama acesa. A chama do evangelho no seu coração acesa.
Existe uma orientação lá no Antigo Testamento, não é? No livro de Levítico, dizendo que o fogo permanecerá aceso no altar e não se apagará. Veja bem, quando as pessoas deixam esse fogo se apagar, o amor esfria, mas a pessoa não deixa de ser crente. O fogo se apaga, mas a pessoa está dentro da igreja, frequenta culto, ouve a palavra, anda como crente, se comporta como crente, veste roupa de crente. E eu tomo agora um texto da Bíblia Sagrada que ilustra muito bem esse fogo aceso, esse azeite que não pode secar da nossa vida, na preparação para a volta de Jesus, diante desses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Essa pressão, irmão, sobre a igreja vai aumentar cada vez mais. Eu quero lhe mostrar na Bíblia agora a parábola das 10 virgens. É uma exortação do Senhor Jesus para a sua igreja, irmãos. Mostrando que uma parte vai ficar. Uma parte se diz crente. Uma parte se considera também como virgem. Mas vai ficar. Outra parte será arrebatada. Então veja bem, mas antes de falar sobre as 10 virgens, eu quero lhe mostrar, meu querido, minha querida irmã, que essa sociedade que nós estamos vivendo, ela está totalmente bombardeada pelo mal, por negatividades, por ações do espírito do anticristo, pelo anticristianismo. Se você é cristão, você pode ser perseguido. Olha só, talvez você não saiba disso, mas em países do Oriente já existe a matança de cristãos simplesmente pelo fato de ser cristãos. Se você andar pesquisando na internet, procure conhecer o site Portas Abertas. O site Portas Abertas é de uma instituição muito credibilizada que acompanha a perseguição ao cristianismo no mundo todo. E você vai ver lá. Você vai ver lá que, por ano, irmãos, mais de 60 mil cristãos são mortos, são sacrificados por professarem a fé cristã em vários países do mundo. Sabe o que é 60 mil cristãos? É um crente a cada 10 minutos sendo morto por causa da perseguição proferida pelo anticristianismo. E isso está chegando aqui no Brasil. Olha para cá, por favor, preste atenção em nome de Jesus. Porque, olha, está chegando aqui no Brasil de forma ideológica. Por enquanto, não é? O que é de forma ideológica, pastor? O que é isso, pastor? Chegando somente às orientações, às doutrinações do anticristianismo, as coisas que se levantam contra tudo que é de Deus. Perseguições, fecha a igreja, não deixa pregar sobre determinados assuntos, processa ele porque está pregando isso, bota ele na justiça porque está falando disso, daquilo outro. Se você quiser falar sobre qualquer coisa que afronte a vontade de Deus, eles vão considerar que você está cometendo um crime, que você é fundamentalista, que você é radical, que você é uma série de coisas que eles denominam para te menosprezar diante da sociedade, que você é homofóbico. No entanto, querem até legalizar o sexo entre adultos e crianças, criancinhas mesmo, eu estou falando criancinhas.
Já existem projetos de leis. Em outros países, já se fala que não é uma perversão, é uma doença. Olha, em algum tempo aqui no Brasil, veja bem, em algum tempo aqui no Brasil, o homossexualismo, eu não estou falando dos homossexuais, eu estou falando do erro, do pecado do homossexualismo. Era considerado uma perversão. Depois começaram a dizer ao povo que não era uma perversão, era uma doença. Que a pessoa é doente porque tem aquilo. Veja bem, amenizou, saiu de perversão para doença. Depois de doença disseram, não é doença não, é natural. A pessoa, alguns já nascem assim, só que não sabiam que era assim, não é doença não, é normal, é uma coisa natural. E você observe que agora não querem só ser uma coisa normal não, querem lhe obrigar a aceitar. Querem lhe obrigar a você ter seu filho e você não definir o sexo dele. Quem vai definir é ele, sendo instruído por essas pessoas pervertidas. Então querem forçar você a ser agora. Veja bem, saiu de perversão, passou para a doença. Saiu de doença, passou para a normalidade. Saiu de normalidade, passou para a obrigação agora. Quem não for é homofóbico. Quem não concordar é homofóbico. O que é isso, irmãos? Sinal do final dos tempos. Jesus está voltando. Eu estou falando só um exemplo, porque não dá para falar tudo o que está acontecendo aqui. Isso aí é só um exemplo da perseguição que vai ser desferida sobre a igreja do Senhor. E quem não tiver o azeite, quem não estiver com a chama acesa, vai ficar. Jesus alertou, não é? Jesus alertou. Assim será no dia em que o Filho do Homem vier buscar a sua igreja. Ou que o Filho do Homem vai se manifestar. Naquele dia, ninguém fica cuidando das coisas desse mundo, não. Cuidado, não se envolva com as coisas desse mundo. Tá certo? Ele disse mais, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será levado e outro será. Por quê? Porque está envolvido com as coisas desse mundo. Está concordando com as coisas desse mundo. Está achando que é normal. É crente, mas está frio. Perdeu o sabor. Perdeu o sabor do sal. Não é mais sal da terra. A lâmpada não está mais acesa. O azeite não está mais na sua vida. Vamos agora para a parábola das 10 virgens. Olha só. Mateus capítulo 25, Jesus falando, ele disse, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para o encontro do esposo. Olha, a igreja está caminhando de encontro ao esposo. Tá certo? A igreja, tá lá, as 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Olha lá, Jesus está mostrando que dentro da igreja tem virgens prudentes e tem virgens loucas. Agora, entenda bem. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha a diferença aí agora. Aí diz o versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Qual é a diferença da prudente para as loucas? Qual é a diferença dos que vão subir, os que vão ser arrebatados e os que vão ficar? É os que vão ser arrebatados, eles têm a botija com azeite, eles estão com azeite na vida. Enquanto que as loucas, as lâmpadas delas estavam acesas, mas elas não tinham reserva de azeite não. Olha lá, vamos ler novamente aqui para você ver como é clarinho isso aqui, tá certo? 5 eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, está lá com a lâmpadazinha acesa, você vai ver que a lâmpada está acesa. Quando a gente continua lendo, a gente percebe isso, veja bem. Mas as prudentes também levaram suas lâmpadas, mas levaram azeites em suas vasilhas. E tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. Olha lá, todas elas dormiram. Tanto as prudentes como as loucas. Aí diz assim, olha, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, estava acesa, mas agora começou a se apagar. Tá vendo? As virgens loucas são aquelas pessoas que não estão com reserva de azeite dentro da igreja. As lâmpadas estão acesas? Estão. Dá glória a Deus. Aleluia. Não é? Anda vestido de crente, anda com roupa de crente, fala como crente, carrega a Bíblia debaixo do braço, igualzinho. As virgens eram virgens, todas eram virgens, iguais. Não havia diferença. Não havia diferença. Mas por dentro estava diferente. Umas tinham azeite, outras não tinham. O grande segredo dos que vão ficar é esse. É que não tem reserva, não possui reserva de azeite. Você observe que todas elas adormeceram. Esse adormeceram aí, nós podemos espiritualizar e dizer que uma pessoa que tem azeite, ela também dorme. Não é o sono físico, o sono material, ou aquele sono que você vai dormir durante a noite, não. Em algum momento da nossa vida, nós paramos de vigiar. Por exemplo, vamos citar, de vez em quando eu saio com minha família, não é? Aí vou passear num clube de campo, ou uma praia. Tá eu, minha esposa, a irmã Sandra, nossos filhos, nossos netos. E ali eu estou tomando banho de praia, estou com a minha família, naquela alegria. Eu posso até estar cochilando um pouquinho, posso até estar dormindo um pouquinho, de não estar ativo na obra de Deus naquele momento. Mas tem azeite dentro de mim. Se Satanás vier com a seta não vai me atingir, não. Você está entendendo o que é ter azeite? Satanás vier com a seta naquele momento que eu estiver lá na praia. A praia é um lugar onde a gente sabe que existem muitas setas malignas. Não é? Então, a seta não vai me atingir. Por quê? Porque eu tenho azeite. Então eu não vou ficar envolvido. Quando nós lemos no texto, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló estava envolvida. O anjo arrastando a família de Ló para fora de Sodoma e Gomorra, arrastando pelos braços, e a mulher de Ló olhando para trás. Virou uma estátua de sal. Ela estava envolvida com o mundo. Ela amava o mundo. Ela sentia prazer nas coisas desse mundo mais do que o reino de Deus. Eu estou vendo recadinhos aqui passando. Aqui no YouTube, aqui no Facebook, irmãos dizendo assim, olha, como eu queria que Jesus voltasse logo. Sabe o que é isso? Pessoas que amam mais a vinda de Jesus do que a própria vida nesse mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero. Você ama mais a vinda de Jesus do que a sua vida neste mundo? Ou você prefere esse mundo? Pastor, ainda tenho tanta coisa para realizar, pastor. Olha, pastor, minha filha vai casar. Eu estou preparando meu casamento. Eu estou preparando também uma casa, estou construindo uma casa. Estou com um projeto de comprar um carro. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu não queria que Jesus viesse agora, não. Deixa eu ver meu filho se formar na faculdade. Ei, meu filho! Quer que eu te diga uma coisa? Eu queria que Jesus voltasse agora, antes de terminar esse programa. Eu sei que eu subia daqui, minha esposa subia de lá, meus filhos subiam onde eles estiverem. Pelo menos assim eu entendo. Aleluia! Mas a Bíblia diz que naquele dia, 2 estarão juntos. Um será arrebatado e o outro vai ficar. Responda por você. Eu imagino assim, que eu estou aqui, eu vou ser arrebatado. Eu creio que minha esposa também vai ser arrebatada. Eu tenho filhos que serão arrebatados. Glória a Deus. Então, meus amados, nós precisamos entender que isso não é uma coisa negociável.
É um desejo que tem que estar no meu coração. Então veja que as virgens, tinha umas que tinham reserva de azeite, estavam preparadas. A Bíblia diz que quando foi meia-noite, olha lá o versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, estavam acesas, mas estavam se apagando. Irmãos, aqui tem um versículo que diz que porque Jesus demora, não é? Deixa eu ver aqui. Diz assim, olha, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. E como o esposo tardava, é esse versículo que eu quero aqui, não é? E tardando o esposo, todas dormiram, ou seja, o versículo 5. Essa demora na vinda de Jesus faz com que muitas pessoas relaxem na sua vida espiritual. Deixem de estar vigilantes quanto à volta de Jesus. Deixem sua vasilha de azeite secar. Deixem a chama do fogo do Espírito apagar. E eu não posso fazer isso. A chama tem que estar acesa. A botija tem que estar cheia de azeite. Aleluia. Eu não posso esfriar. O amor pelo meu irmão não pode esfriar. Eu não posso guardar ódio de ninguém. Mágoas, ressentimentos. Está aí, meus amados, esse mundo bombardeando a sociedade. Está aí esse mundo acabando com a sociedade, destruindo. O espírito anticristão está destruindo a sociedade, usando os discípulos deles, pessoas muitas vezes revestidas de autoridade, para perseguir a igreja. E a fé do povo esfriando, a fé do povo esfriando. Acorda, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa entender que estamos vivendo o final dos tempos e que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Tudo que você está vendo, tudo que está acontecendo nesse mundo, não é outra coisa senão Jesus voltando para buscar a igreja. A Bíblia diz que Jesus, orientando acerca da parábola das 10 virgens, as virgens disseram umas para as outras, e tendo ela ido comprar o azeite, chegou o esposo e elas não estavam preparadas, e as portas foram fechadas. Olha lá. Quer dizer, às vezes, amados, a pessoa deixa tudo para querer resolver na última hora, não é? Aquelas virgens de última hora queriam comprar o azeite para as suas lâmpadas. Cuidado. Aí Jesus disse assim: ei, quem tiver suas coisas para resolver nesse mundo, não deixe para resolver de última hora, não. Estejam preparados. Quem tiver no telhado da sua casa, não desça para buscar suas alfaias. Suas alfaias são suas roupas, seus móveis, suas coisas. Não desça não. Fique preparado, porque vai subir dali mesmo. E às vezes queriam providenciar azeite de última hora. Te prepara, meu irmão. Te prepara, porque Jesus está voltando. E tu sabe que tua vida espiritual desse jeito não está boa, não. Olha, se o homem não estiver preparado para a vinda de Jesus, irmãos, olha, um homem que não está preparado para a vinda de Jesus, ele não vive uma boa vida espiritual. A vida espiritual dele é vazia. Não tem vontade de ler a Bíblia. Não tem vontade de orar. Não gosta de ir para a igreja. Vai por obrigação. Um sentimento religioso somente, formalidade somente. Vai somente porque não tem o que fazer. Vai com preguiça. Uma pessoa que não está preparada para a volta de Jesus, ela anda se arrastando aqui nesse mundo pela carne. Porque o Espírito Santo, ele acende uma lâmpada no nosso coração. O Espírito Santo, ele nos dá força, vigor, anima o cansado. A Bíblia diz que os jovens certamente se cansarão, os moços correrão também e até cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Irmão, esse negócio de andar cansado, estou desanimado, cuidado, cuidado, tem que comprar logo azeite para encher a vasilha. Como é que compra azeite, pastor? Para encher a vasilha é com oração, é com jejum, é com vigilância, é com aprendizado da palavra de Deus, é a nova de paz em todo volume dentro de casa. Aí vai te exortando, o Espírito vai falando com você e você vai melhorando, vai crescendo. Por isso que você está melhorando. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você não desanime e seja um instrumento nas mãos do Senhor, tá bom? Fique com Deus. Lembre-se, precisamos estar vigilantes nesses últimos dias para a vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.